Olá, começando mais um Cineclube Matinal, seu podcast de cinefilia. Eu sou o Roger Lerina e estou aqui no Estúdio Hall, em Porto Alegre, mais uma vez dividindo a mesa com o meu parceiro, jornalista, crítico de cinema, amigo, Marcelo Perrone. Salve, Marcelo. Salve, Roger. Olá, pessoal. Tudo bem? Beleza, nós vamos começar falando no programa de hoje de um dos filmes mais aguardados do ano aqui no Brasil. Eu diria que não apenas aqui no país, mas especialmente para nós, que é O Agente Secreto. Novo longa-metragem de ficção do diretor Kleber Mendonça Filho. Está chegando, enfim, aos cinemas nesta semana. E é um filme que vem precedido, né, Marcelo, de comentários elogiosos, prêmios, como no Festival de Cannes. O filme ganhou o prêmio de melhor direção, né, por Kleber Mendonça Filho, também melhor atuação masculina para o Wagner Moura, e ainda um prêmio que nos diz muito de perto, né, Marcelo, que é o da FIPRESS, que é o da Federação Internacional de Imprensa. E só lembrando que é muito raro o Cannes dar uma chancela tão importante por filmes, que geralmente é um festival que é conhecido por pulverizar os seus principais prêmios, Exato. né? É muito raro, assim, se for ver na história do festival, pouquíssimas vezes um filme ganhou 2 prêmios importantes, assim. É verdade, bem lembrado. E o Agente Secreto ainda foi o filme escolhido para representar o Brasil na disputa por uma vaga no Oscar, na categoria, né, de melhor produção internacional. Vamos ver se ele chega até a listagem final lá, normalmente são 5 títulos, e por que não, traz o caneco de novo aqui para o Brasil. A gente já ganhou esse Oscar neste ano com Ainda Estou Aqui, do Walter Salles, e de repente a gente pode, quem sabe, bisar o feito com o Agente Secreto. Antes da gente começar a falar do Agente Secreto, eu queria deixar claro aqui para vocês, fazer um alerta de que talvez a gente vá falar, ao comentar o filme, dar alguns spoilers. A gente vai tentar não revelar nada que seja decisivo a respeito do filme, coisas que, né, episódios ou fatos, revelações que só mais ao final da história são colocadas em cena, mas é um pouco difícil falar, né, Marcelo, Sim. sem alguma coisa contar, porque o Kleber costuma criar suas tramas de uma maneira bastante misteriosa. Primeiro que antes mesmo da divulgação, ele não explica, né, as informações que são divulgadas por assessoria de imprensa, pela produção mesmo, não dão muita conta do que efetivamente as histórias que ele vai contar. E às vezes, ele disfarça. É o caso do Agente Secreto. Se a gente lembrar de Aquários, por exemplo, ele falava de uma mulher que viaja no tempo para, né, acertar o seu passado, etc. E ele dava uma ideia de que era efetivamente um filme de ficção científica, com viagem no tempo. A mesma coisa com Bacurau, que inclusive começa com aqueles drones e realmente parece um filme de ficção científica. Isso é porque ele gosta do filme de gênero. É a mesma coisa com o Agente Secreto. Esse título é enganoso. Sim. Não é um agente secreto, isso a gente pode dizer, talvez seja um spoiler, e aí a gente avisa, então, se você acha que o que a gente pode dizer aqui vai talvez estragar a sua surpresa, então dá o pause aí no podcast, assiste ao filme que está estreando e depois ouve aqui o nosso papo, vê se você concorda ou não com a gente. Mas é isso. Já dizemos de cara, não é exatamente, aliás, não é nem perto de um Agente Secreto. Agente Secreto é uma outra brincadeira com filme de gênero, e há sim uma questão de suspense político, policial, e que, né, remotamente ecoa essa ideia de um agente secreto, porque se passa no Brasil de 1977, tem uma questão mesmo de perseguição política das forças governamentais a alguns personagens do regime e também da polícia e de forças paramilitares, né, de milícia, etc. Todo um caldo de autoritarismo que perpassa essa história. Mas vou passar a bola para ti, Marcelo, para falar um pouco, tentar não
não afundarmos muito no spoiler aqui do Agente Secreto. É importante esse alerta, porque assim, o Kleber, como nos filmes dele, e o Agente Secreto não é diferente, eu acho que até ele aperfeiçoou ainda mais a estrutura narrativa que ele costuma apresentar, que é sempre assim, o filme ele começa num ritmo que parece que vai levar para um caminho, e daí lá pela metade do filme ele começa a abrir outras portas e vai indo para outras interpretações assim da história e outros caminhos. E isso tem muito a ver com o fato dele ser um cineasta cinéfilo, que é o exemplo de outros que a gente admira e gosta, como o Tarantino, Scorsese, assim. Ele costuma imprimir nos filmes dele, além da habilidade narrativa, também várias piscadas para o espectador, tanto nas referências que aparecem na história, os gêneros que ele passa em revista, a trilha sonora também, que é sempre um uso muito criativo, e o Agente Secreto não é diferente, assim, ele começa num ritmo que parece meio de western, né? O personagem do Wagner Moura, o filme se passa em 1977, né? Que é quase ao final do período mais sombrio, mais duro da ditadura militar, mas ainda presente no Brasil, 2 anos antes da anistia, e o Wagner Moura vive um personagem que chega numa cidade, está indo em direção a Recife, está vindo de uma metrópole, e para no posto de gasolina, e ali já começa um estranhamento, né, com um cadáver que tá jogado ali, meio que é época de carnaval, né, tá num pleno carnaval e ninguém quer pegar essa bronca, assim, e aí já começa esse estranhamento, assim, ele tá fugindo, ele tá chegando, o que tá acontecendo? E aí, aos poucos, ele vai se aproximando de uma comunidade, né, de pessoas que estão numa situação parecida com a dele. Isso já no Recife. No Recife, né? Assim, pleno carnaval. Então a cidade está naquela pulsação carnavalesca e junto com esse clima tem esse mistério, assim, do que ele está fugindo, o que ele pretende, aí tem essa reaproximação dele com o filho, e aí aos poucos a gente vai entendendo um pouco mais a motivação desse personagem, e isso é muito legal, assim, porque ele vai, muito bem feito, né, Roger, porque ele vai apresentando, assim, nos diálogos, nas conversas, todo um panorama, assim, pessoal, familiar, que é a aproximação do personagem com o seu filho, que ele teve que abandonar num passado recente, e o que ele vai fazer para sair dessa situação junto com essas outras pessoas com quem ele convive. E é muito... me chamou assim só para iniciar a conversa, muito interessante, é como ele vai equilibrando assim o filme, ele passa por essa questão do suspense, do thriller político, né, porque a questão da repressão ela não é explícita, né, do período militar, mas ela está onipresente, né, na figura de personagens assim que representam essa repressão, na aparição constante da foto do general Médici, que é o general Geisel, que era o presidente na época, né? É um dos últimos generais militares, antes do Figueiredo. Então, esse retrato aparece ali nas repartições, em vários lugares. E aí, aos poucos, esse personagem vai se alocando. E a questão cinematográfica que a gente falou é muito presente, por isso que é difícil tu falar do filme, porque a questão da imagem ela é muito impactante, porque as referências cinematográficas elas são muito explícitas, não só na condução da trama, como referências visuais mesmo, né? O personagem tem uma ligação com o Cinema São Luís, que é um cinema muito tradicional lá do Recife. Que acaba de ser, de ser recuperado. Isso. Ele tá tinindo, assim, digamos assim. Ele já foi personagem do Retratos Fantasmas, o documentário do anterior. E ali nesse cinema tá reestreando o Tubarão, por motivos que o filme vai explicar, né? Por que o Tubarão tá voltando a cartaz, que é um filme de 75, e em 77 ele volta a cartaz por causa de um episódio da crônica policial lá do Recife, uma lenda urbana, que é uma lenda real, assim, que é muito divertida, que é digamos que é o segmento mais de humor do filme, né? E também está estreando de fato, A Profecia. Então, esses 2 filmes vão aparecer constantemente, referências a ele. King Kong também. King Kong, todos uns filmes de 77. O filme ele tem várias lembranças, assim, piscadas para televisão, para cultura pop, para música, tudo que rolava no Brasil, as novelas, né? Escravizaura tem uma referência. O Lúcio Flávio, o filme do Babenco, também é referido lá no começo do filme. Ah, sim. Então, é assim, quem é cinéfilo vai toda hora
tropeçando numa referência bacana que o Kleber lança, só que nada é gratuito, tudo Né, está tá muito bem costurado na narrativa do filme. Isso né? é importante, né, Marcelo? Primeiro, assim, não é gratuito e também não é necessário no sentido de entender essas referências, sacá-las, para que você entenda o que está acontecendo ou se deixe envolver pelo mistério da história. Isso é apenas um plus, é um agrado para quem gosta de cinema, e nem são tão cifradas assim, né, Marcelo? Algumas sim são referências talvez um pouco mais rebuscadas, mas em geral não, elas são bastante acessíveis. A gente está vendo aí, tem o cartaz, né, quem está nos assistindo também, quem não apenas nos escutando, Marcelo lembrou, refere-se muito àquele estilo de cartaz, especialmente de western, né? Dos filmes Bang Bang. Sérgio Leone, assim, né? Exato, os western italiano, mas também filmes policiais dos anos 60 e 70 tem essa estética. Aliás, uma característica do cinema do Kleber Mendonça Filho é fazer essas referências ao passado do ponto de vista de direção de arte. E, bem, essa história, né, ela é efetivamente ambientada numa época passada, né, quase 40 anos, né? E essa referência ao ano de 77, ela é muito bem feita, né, Roger? Porque eu vi uma entrevista do Kleber que ele recriou algumas coisas com uso de computação gráfica, assim, principalmente cenas do Recife lá, urbana, incríveis, né, que é muito impressionante, é muito realista, assim. Não se percebe. E no figurino, direção de arte, dos pequenos detalhes, assim, do vestuário dos atores, dos coadjuvantes que circulam nas ruas, até a ambientação com jornais, com as referências culturais, os cartazes de cinema, tudo que tá rolando na época, inclusive a própria lenda que é referida no filme, né, a lenda da perna cabeluda, que é uma coisa que vai ser referida no filme, é um caso real da crônica policial lá de Recife, que mesmo quem não é de lá vai entender, e o filme vai explicar isso. E o Kleber, ele é muito feliz, assim, tanto nessa questão estética, quanto na questão que a gente vai falar aqui um pouco também, que é a coluna vertebral, assim, da obra dele, do filme, que é essa questão de tratar com essa questão da memória, do esquecimento, das relações de poder, os preconceitos que são entranhadas na sociedade brasileira, né? Que todos os filmes dele dão um jeito de evocar isso, e nesse ele é muito feliz a articulação que ele faz para mostrar, assim, essas fissuras do Brasil que vêm do passado colonial, que estavam lá presentes em 77 e estão presentes até hoje aqui no país, assim, os discursos que são feitos no filme para reforçar essa demarcação de território ideológico do Kleber é muito, muito pertinente, assim, né? Realmente eu acho o filme um tour de force, assim, eu considero o melhor trabalho do Kleber Mendonça Filho até agora, o mais bem resolvido. Essa questão da recriação, reconstituição de época é de um primor e de um detalhe quase fetichista mesmo. Eu falei que quase 40 anos, mas é que eu sou de humanas, né? Eu sou péssimo em matemática, quase 50 anos. E ele recria de um jeito, pessoal, que é irretocável. Há uma cena, por exemplo, não é spoiler, em que os personagens entram numa agência de viagem. E as referências às placas das empresas da época são de uma precisão incrível, assim. O detalhe do uniforme dos funcionários do cinema também. Exatamente. É uma coisa muito... O detalhe de, por exemplo, como funcionavam os correios, por exemplo. Há uma sequência que mostra desde de como um telegrama era expedido numa agência, né, dos Correios e Telégrafos, até como um carteiro na época fazia para entregar esses. Então é um detalhe que é nostálgico, mas que, de novo, também não é exatamente gratuito, e ajuda a gente a entrar no clima do filme. Eu concordo muito com o que o Marcelo falou dessas obsessões temáticas, né, do Kleber em recuperar o passado e fazer diálogos com o presente,
a fim de entender um pouco do porquê que nós somos desse jeito aqui no Brasil, que em outras épocas isso já se manifestava de uma maneira diferente, às vezes, mas essas relações de poder, essas disparidades sociais, essas hierarquias de poderes e a maneira com que determinadas classes são submetidas pelas elites, ela está sempre presente na história brasileira, é fundadora do nosso jeito de ser, e eu acho que o Kleber procura isso com os seus filmes, contar, recuperar nas suas histórias esse tipo de arranjo social, e especialmente nesse filme, né, Marcelo, no Agente Secreto, ele consegue evocar algo que é um clima de insegurança, que, fazendo novamente a referência ao Ainda Estou Aqui, há essa questão no filme do Walter Salles, se vocês lembram, na primeira parte, mostra um Rio de Janeiro solar, com as famílias de classe média, mas também as pessoas de classes mais humildes, circulando na cidade de uma maneira aparentemente tranquila, mas sempre há algum indício de que as coisas não estão tão normais assim. E depois o filme vai ficando cada vez mais sombrio quando o Rubens Paiva, né, o ex-deputado, é sequestrado, some e a esposa vai atrás dele dentro dos meandros aí, dos porões da ditadura. Bem, no Agente Secreto, demora muito para efetivamente a gente conseguir entender o que está acontecendo, qual é a figura, o que representa a figura do personagem do Wagner Moura, as outras pessoas que estão procurando por ele e outras que não estão procurando, mas que estão no seu entorno e que criam um clima, um caldo cultural e social opressivo. Ao mesmo tempo, como o Marcelo bem lembrou, a época é carnaval. Então é festa. E carnaval no Recife, a gente sabe que realmente é uma festa gigantesca que mobiliza toda a cidade, toda a sociedade. Bem, enquanto isso está acontecendo, nós temos o regime militar, nós temos a burocracia do Estado, nós temos uma polícia que é acima de qualquer questionamento, toda poderosa naquela época. Ainda hoje, infelizmente, ela é um pouco assim no Brasil, mas em 1977, sem dúvida, uma autoridade policial mandava e desmandava e não tinha que dar satisfação para ninguém. Então, esse clima perpassa o filme o tempo inteiro. E ele vai num crescendo narrativo, né, Marcelo? Como todos os outros filmes do Kleber Mendonça Filho, até chegar a um clímax em que todas as peças se encaixam, num certo sentido, e nós temos um paroxismo de ação, de tensão, e eu acho que de todos os filmes dele, esse é o melhor resolvido dentro dessa criação, desse arco narrativo, de tensão, é o mais bem costurado, com dezenas de personagens, né, Marcelo? Isso é que é interessante. Tem personagens, assim, sombrios, né, que representam esse lado, que são personagens que são muito fortes no filme, que é o delegado de polícia que chefia um esquadrão da morte, ele vai trabalhar cheio de confete, serpentina, emendando uma noitada de carnaval. É sensacional. Assim. É a primeira aparição desse personagem, que é um personagem ótimo. Sim, aí um ator muito bom. A senhora, que é a síndica do condomínio lá, dessas pessoas onde o Wagner Moura vai parar, o personagem lá, que é o Marcelo, ele acaba... Ela é uma chave de humor no filme, assim, mas é um humor meio desconcertante, assim, né? Porque ela desarma, assim, quando nos momentos mais tensos, ela assim... parece que improvisa muito, né? Tá falando. É muito espirituosa, assim. Então, eu acho que o filme ele é muito feito dessas dualidades, assim, até por questão da identidade, né, das pessoas, porque
depois as pessoas vão ver assim que todo mundo ali parece que busca foge de alguma coisa, procura alguma coisa, esconde alguma coisa. Exato. Ele é muito feito em camadas, assim. Então tem até uma representação do gato ali que surge um elemento fantástico no filme. Negócio não, nem vamos dizer o que é, mas é um gato. Que ilustra bem essa questão do filme que tem todo mundo tem duas caras, digamos assim, no filme. Literalmente. Ninguém é o que parece ser. Apenas o que aparenta ser. O personagem do Wagner Moura, ao mesmo tempo que ele está em busca de conhecer alguma coisa do seu passado, ele também quer se esconder desse passado. Então tudo é assim, o filme ele é muito bem bolado nesse sentido que tudo tem duas camadas, duas leituras, assim, né? Então, é assim, o humor e a violência, o passado e o presente, o esquecimento e a memória, tudo isso é trabalhado, assim, Só nas dualidades. Nas dualidades. Isso é muito bem feito. O Kleber faz isso em todos os filmes dele, mas a questão também dessa dualidade do preconceito social, racial, que tem lá representado no personagem, que é, digamos, seria o empresário que representa a elite do Sul em preconceito contra a força e a criatividade do Nordeste, que é uma questão, que é um momento chave do filme, assim, também, que é muito interessante como o Kleber trabalha isso, defesa da universidade pública contra a expropriação, interesses privados. Parece um caldo a gente falando assim, metralhando esse monte de referência, mas no filme ele é tão bem, por isso que ele acha que ele dura 2 horas e 45, né, que passa voando, porque é tão bem costurado, tanta coisa que o Kleber coloca em Agente Secreto, que é difícil, assim, cada digamos, fragmento de história do filme, ela parece que está ali meio solta, mas logo adiante ela vai se conectar com o todo, e o conjunto no final, assim, eu acho muito, muito prazeroso. Não é à toa que o filme está sendo muito recomendado, né, para indicações fortes, não apenas de direção, filme estrangeiro ou internacional, e a atuação do Wagner Moura, mas também a figurar no Oscar em categorias assim como não como vai roteiro, ser surpresa nenhuma. Como melhor roteiro. Inclusive na categoria de melhor filme. Melhor filme também, melhor roteiro. Talvez chegue num feito tipo Cidade de Deus, assim, que conseguiu ultrapassar essa questão do filme internacional e concorrer em categorias principais. E não são poucas, a gente estava acompanhando as relações das listas das críticas, das revistas, dos jornais e das premiações prévias. O Agente Secreto está ali. Quase todas as principais premiações ele tá entrando, assim. Então eu acho que vai ser um bom termômetro para acompanhar o potencial do filme nessa temporada de premiações, assim. Realmente é um filme maiúsculo do Kleber Mendonça Filho, e que ele vai passando, à medida que a gente vai passando o tempo que a gente assiste o filme. Sim. Por conta disso que o Marcelo falou, das camadas narrativas e temáticas que estão colocadas ali, das dualidades que são contrapostas, que são muitas, e não apenas dos personagens, mas dos humores do filme, das contradições que são muito características do Brasil, ele cresce na nossa... É aquele filme que tem um retrogosto, digamos assim, que torna-o ainda mais saboroso, né? Mais prazeroso e mais instigante. Então a gente recomenda muito, está entrando em cartaz nessa semana. Eu acho que se você assistiu até agora sem ter visto, não teve nenhum spoiler relevante. Conseguimos, parabéns, Marcelo, conseguimos chegar até aqui sem estragar a surpresa de ninguém. E a gente acha que esse filme realmente vai ter ainda mais uma carreira internacional, e esperamos que as pessoas também assistam ao filme aqui no Brasil. Filme mais longo, como o Marcelo falou, mais de 2 horas e 40, uma temática que é mais complexa, mas ele vale muito a pena ser assistido. Sim, e só para
frisar, é um filme que aparentemente é um filme que trata de uma realidade brasileira ou do microcosmo regional, mas ele é totalmente universal. Acho que é por isso que ele está tendo esse amplo reconhecimento, assim, porque ele não é um filme que se torna fechado para quem não vive para quem não é brasileiro e principalmente para quem não é pernambucano, porque tem muita referência específica regional, nacional, mas ele é universal nas suas qualidades, nos seus méritos, que agrada para qualquer plateia, assim. É isso. Isso aí. Então tá, nós vamos para um intervalo, na volta a gente vai falar de um outro filme também muito tenso, mas daí é uma produção gringa e que não é nos cinemas, está no streaming, mas a gente já volta para falar dele. Até mais. E a gente está de volta aqui com o Cineclube Matinal e nós vamos falar agora, nessa outra parte do programa, de Casa de Dinamite, novo longa-metragem da diretora estadunidense Catherine Bigelow, e que fecha, né, uma trilogia de filmes sobre dilemas, digamos assim, político-militares envolvendo o governo e as instituições dos Estados Unidos, como o Exército e as Forças Armadas, né, que ela fez primeiro com Guerra ao Terror, foi premiado, oscarizado. A primeira mulher a ganhar um Oscar, né? Primeira mulher a ganhar um Oscar, né, como diretora. E A Hora Mais Escura, que é de 2012, se não me engano. A Caçada ao Bin Laden, né? A Caçada ao Bin Laden, e que agora ela com Casa de Dinamite, meio que eles, obviamente, eles não são, eles são independentes entre si, as histórias não se relacionam exatamente, mas as três colocam uma questão de como o governo, o establishment político, bélico dos Estados Unidos determina os destinos não apenas do país, mas do mundo inteiro, e muitas vezes com decisões que são arbitrárias, são tomadas com uma escassez de informações e que colocam as pessoas em riscos e em confrontos muitas vezes desnecessários em nome de coisas que são fluidas e sem consistência. É muito o caso desse Casa de Dinamite, que é um filme muito tenso, né, Marcelo, que acaba acompanhando, muito resumidamente, da mesma forma como é um agente secreto, a gente não pode falar muito do filme, porque acaba dando spoiler, mas a gente vai tentar evitar isso aqui, né? A gente vai tentar falar do filme sem adiantar muita coisa do que acontece. Mas ele se concentra em 18 minutos. Não que o filme tenha essa duração, tem 2 horas, mas ele se concentra nos 18 minutos entre a detecção pelos sistemas de vigilância dos Estados Unidos de que um míssil com ogiva nuclear foi lançado de algum lugar no Oriente, não se sabe de qual, pertencente a qual país que teria sido lançado esse míssil, com destino ao território norte-americano. E nesses 18 minutos tem que ser feita toda a evacuação ou a estratégia de como responder a esse ataque, a evacuação de áreas, a eventual neutralização dessa ogiva e as discussões internas sobre o que tem que ser feito, o que o protocolo manda, quem deve se responder a esse ataque, mas responder a quem, né? Qual é o inimigo nesse caso. E o título Casa de Dinamite tem um pouco a ver com essa questão, e isso está bem já no começo do filme, mostrando como essa ideia de uma corrida armamentista que durante a Guerra Fria, de alguma maneira, assegurou com que as duas grandes potências nucleares não iriam se atacar por conta da iminência certa de uma destruição planetária, e que essa espécie de trégua armada, como ela é muito perigosa e que a qualquer momento ela realmente pode
essa igualdade de forças, que agora inclui outras potências nucleares, ele é muito frágil e, no final das contas, no limiar, ela é inútil mesmo e condenável. Eu queria te ouvir, Marcelo, falar sobre o filme, que eu gostei muito, que tenso do Sim. começo ao fim. Cara. Ele é um thriller político e um filme de terror ao mesmo tempo, assim, né? Porque ele é muito, como o Roger disse, o filme, a história do filme, digamos assim, a narrativa, ela tem 18 minutos, só que ela é vista e revista sob diferentes pontos de vista, Isso. que não são contraditórios, são complementares, até podem ser contraditórios em alguns aspectos, porque tenta contemplar diversas frentes dessa tensão do que acontece quando se detecta lá numa base do Alasca que está indo um míssil, foi disparado em direção aos Estados Unidos, interceptar, e aí se aciona uma série de protocolos que envolve todas as altas autoridades do governo americano, até o próprio presidente, que entram tudo em chamadas de vídeo, chamadas para ver. Aí destaca a personagem da Rebecca Ferguson, né, que é das primeiras a aparecer, que ela é tipo uma analista de segurança da Casa Branca. O presidente americano é vivido pelo Idris Elba. Então, vários atores conhecidos aparecem entre esses personagens. E o que a Catherine Bigelow propõe nesse filme? É discutir que, ao mesmo tempo que a maior potência do mundo militar, da mais alta tecnologia, até que ponto ela está preparada para ser surpreendida. E o filme discute exatamente isso. Será que está mesmo numa situação de crise? Então, isso que é toda a paranoia, né? Porque antes, como o Roger disse, essa Guerra Fria era restrita a Estados Unidos e União Soviética, depois Rússia. Hoje envolve várias potências nucleares, tanto que no filme eles não conseguem descobrir quem lançou esse Coreia do Norte, China, Rússia, todo mundo vão ser nacionados os chanceleres desses países para negar, e é uma corrida contra o relógio. Tu imagina, em 18 minutos tu ter que pensar em primeiro atingir e fazer o contra-ataque para essa ogiva, depois ver quais são os potenciais alvos dela e preparar um plano de contingência que envolve várias agências e protocolos para minimizar os danos, né, na cidade que será atingida ou as cidades. Depois retaliar, mas aí tá, qual país atingiu, qual força vai ser necessária para retaliar isso, como se regula isso em 18 minutos que tu tem entre detectar e acionar o botão vermelho lá para que pode simplesmente acabar com o mundo ou iniciar uma guerra. Então, essa tensão, tanto que o Pentágono, agora sob a administração Trump, protestou contra o filme, dizendo que não é nada disso, que eles estão assustando a população, dizendo que os Estados Unidos não está preparado para responder ou para reagir a um ataque dessa proporção, que nada do que está no filme ali é real, mas a Catherine disse que não, que todas as fontes dela para construir o roteiro e as situações ali são baseadas em ex-funcionários, gente que viveu esse tipo de tensão em diferentes momentos da história. Então, ele é muito interessante, ele é muito bem construído o filme, assim, nesses cortes, né, que a gente vai acompanhando, depois volta de novo e vamos por um outro caminho. Eu gostei bastante também. Assim. Eu acho interessante e tem muita gente que se frustra com as lacunas do filme. Sim. O filme não responde todas as questões que coloca. Porque eu acho que não tem resposta, né? Por isso que é o assustador da história. Exatamente, né? O assustador é que talvez não tenha resposta. E a questão de saber ou não quem eventualmente fez um ataque, e aí sim, bom, podemos então retaliar especificamente esse agressor. E resolve, quer dizer, não sei se resolve apenas, né, sabemos quem fez, sim. Mas o desastre que isso vai ocasionar, uma guerra nuclear entre duas grandes potências nucleares, é algo terrível, inimaginável, ao custo, sem dúvida, de milhões de vidas dos dois lados e de outros, e vai engolfar certamente o planeta numa outra guerra mundial. Então, essas questões não têm tanta relevância de saber quem foi, quem fez. O Noah Oppenheim, que é o roteirista desse filme, Casa de Dinamite,
respondendo um pouco a essas indagações e essa necessidade que as pessoas sentiram, né, de que mais coisas fossem explicadas durante o filme. E ele diz assim, cara, a primeira questão é o seguinte do filme, que é o que principal. Deveria uma pessoa ter o poder de decidir o destino de toda a humanidade com pouca preparação e apenas minutos para fazer essa decisão, enquanto simultaneamente foge para salvar a própria vida? Então, isso já é assustador o suficiente. E aí ele está falando do presidente especificamente, né? O presidente, digamos, dos Estados Unidos, mas pode ser o presidente ou o chefe da nação de qualquer país que tenha seja uma potência nuclear e que esteja envolvido nessa situação. Pode ser um russo, né, um presidente russo ou da China, detectando um eventual ataque nuclear ao seu território. Bem, mas não é, no filme não, inclusive nem é apenas essa a figura do presidente. Há outras personagens, né, que acabam detendo um poder decisório que é assustador, que uma pessoa só possa definir ou pelo menos sugerir o que é praticamente, em última instância, o rumo da humanidade. E às vezes baseado, como a gente vê no filme, não vou dar spoiler, mas às vezes baseado numa intuição. Eu acredito que, eu suponho que, eu acho que o fulano está fazendo ou não está fazendo isso. Está ou não está por trás, mas baseado numa... claro, com uma expertise dessa pessoa trabalhando com isso, mas muito na intuição. Isso, de novo, gente, é muito assustador. E, independentemente do que a Casa Branca de verdade diga, sim, esses países têm poderes de botar tudo a perder, destruir o planeta, se seja 1, 2, 5 pessoas que possam se encarregar disso, ter esse poder decisório, isso é absolutamente assustador. Então, não é esse tipo de paz global que a gente quer que seja sustentada na base dessa ameaça da extinção da espécie. E uma coisa interessante também que o filme destaca é que enquanto está toda essa tensão para descobrir quem atirou, como vai retalhar, quais são os efeitos, está sendo montada toda uma estrutura paralela de poder para o país continuar operando, que daí tem que se deslocar profissionais, já está tudo pronto, mas tem que ir levar essas pessoas para os bunkers secretos para garantir o mínimo de operacionalidade no meio do caos, do apocalipse que virá dessa guerra, desse ataque, o que acontecer. Então isso o filme destaca ali num grupo de personagens isso. Quem é o escolhido para ir? Quem merece viver, que em suma é isso, né? Tipo, decisão, vai esse, não vai aquele. Todos os personagens têm um duplo, né? Assim, tipo, os técnicos lá, os analistas, eles têm o trabalho em duplas. Um fica na Casa Branca e o outro vai para o bunker. O presidente fica, o vice vai, ou vice-versa. Então, isso tudo na prática, o filme mostra isso de uma forma interessante. Tudo está muito bem programado, porque eles estão toda hora lendo aqueles protocolos, aqueles menus. Tanto que existe uma brincadeira até com o menu que eles falam, né? É um cardápio mesmo, né? É um cardápio de opções. Então, tudo parece muito bem organizado, mas é feito para não acontecer, né? Que ninguém quer que aconteça. Exato. Só que com o tempo correndo, 18 minutos tu tem para organizar tudo. Isso aí é suficiente? Adianta ter tudo isso? Vai ser feito? Não vai ser feito? E isso foi bem lembrado pelo Marcelo, essa organização, digamos, esse método, essa racionalidade que, em tese, na teoria, no papel, pode funcionar, pode ser lógica, ter a sua lógica, mas ela é terrível, é absurda, porque na correria, opções, né? Não, e mesmo com o tempo, né, Marcelo? Sim. A questão são decisões que são impossíveis de se tomar. 10 milhões de pessoas ou 15 milhões de pessoas? Como a gente disse antes, fulano ou cicrano que vai ser salvo? Nós vamos atacar esse país ou aquele outro? Nós vamos salvar essa região ou vamos sacrificá-la? São decisões que não podem ser tomadas por ninguém, ou por mesmo um grupo de pessoas. Então,
em suma, o que eu acho que decanta da história aí do Casa de Dinamite é isso. Construímos um sistema que é ilógico, que é insano, e que nós dependemos de uma tranquilidade, digamos assim, de que os donos que podem apertar o botão, os senhores da guerra, não vão colocar a máquina em funcionamento. E se colocarem, não há salvação. A máquina em funcionamento é um colapso. Um colapso organizado, com menu, com protocolo, com processo, em que se vai talvez salvar uma pessoa e outra não, milhões vão morrer, mas é um colapso. E também assustador, né, é que pode não ser uma decisão humana. No fim das contas, o filme até também fala isso, um acidente, uma IA, lá dispara um negócio, depois ninguém consegue consertar. Então nós estamos todos hoje sujeitos a isso, tanto a decisões racionais e humanas, quanto um bug, um curto-circuito lá que acabe com tudo. Então, apesar de ser outra abordagem, né, Marcelo? Outras preocupações, outro tom, muito diferente, tudo. Mas me lembrou muito o Doutor Fantástico. Sim, inclusive eu ia citar isso. Kubrick. Que é uma coisa bastante curiosa. Eu até fui em 1964, junto com o Doutor Fantástico, estrearam outros 2 filmes com esse mesmo tipo de conspiração e paranoia. O Doutor Fantástico acabou do Kubrick e acabou ficando mais famoso. Mas outros 2 que eu recomendo vocês irem atrás, que tratam exatamente desse mesmo tipo de situação, é um chamado 7 Dias de Maio, do John Frankenheimer, e o outro é Limite de Segurança, do Sidney Lumet, que trata também disso, o mundo na iminência de um colapso, todo mundo numa sala de situação de emergência, num tempo, o relógio contando para ver o que pode ser feito para evitar a catástrofe atômica, assim. Em 1964, lembrando, ele estava, né, em plena crise dos mísseis. Exatamente, porque Cuba, né, que quase colocou os Estados Unidos e a antiga União Soviética em confronto nuclear por conta de a ideia, né, a ideia estapafúrdia, né, de colocar mísseis nucleares em Cuba, né, da União Soviética, no quintal ali dos Estados Unidos. Isso quase levou a um conflito entre as duas potências, que certamente será um conflito nuclear e que talvez fosse destruir o planeta. Isso foi em 1962, 64 saíram esses filmes que o Marcelo disse, e um pouco mais de 60 anos depois, infelizmente, a gente ainda está vivendo esse tipo de dilema e que está em A Casa de Dinamite. A gente recomenda muito, tá no Netflix, e se você não viu ainda, acho que, né, veja, mas focado, né, a gente diz, nessa ideia de que o que interessa é esse processo, é esse sistema maluco, é entender isso e ver os dramas humanos por trás dessa iminência de um ataque nuclear, que nós não estamos, volto a dizer, isentos nem um pouco disso. E não necessariamente os esclarecimentos e os desfechos da história, que isso talvez seja até um pouco mais secundário. É isso, Marcelo? É isso aí, Roger. Então, nós vamos encerrando por aqui. Esse foi o podcast do Cineclube Matinal, que é uma produção da Matinal, está comemorando 6 anos aqui dessa plataforma de jornalismo independente aqui de Porto Alegre, e é uma realização em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e Região e também com os Cine Bancários. O programa é gravado no Estúdio Hall, aqui em Porto Alegre, tem roteiro e apresentação Roger Lerina e Marcelo Perrone. A produção é da Luísa Kiefer, Felipe Speck e Laís Escher. Na técnica, a gente tem o Diego Dornelles. E a gente reforça aqui o convite para você seguir, nos acompanhar ali no perfil do Cineclube Matinal no Spotify e também na Apple Podcasts. Lembrando que toda quinta-feira tem episódio novo para você acompanhar as nossas dicas e percepções aí a respeito de cinema, do que está rolando nas telas, estreias também, clássicos do cinema e também no streaming. E lembrando, né, Marcelo, que nesta quinta-feira, quem estiver em Porto Alegre, o filme O Agente Secreto vai estar entrando em cartaz nos cinemas do Brasil. Aqui no Cine Bancários de Porto Alegre vai ter uma sessão do Cineclube Matinal às 18 horas, 6 da tarde. Depois do filme, Marcelo Perrone e eu estaremos
conversando aí com a plateia sobre esse novo eletrizante filme do Kleber Mendonça Filho. Mas até quinta-feira que vem, então. É isso? É isso aí, pessoal. Valeu. Tchau. Tchau.